O frio chegou e você em casa deve estar louco, né? Para pegar todos os casacos, jogar dentro da máquina e lavar para poder usar. Mas será que pode? Você já parou para prestar atenção na etiqueta das roupas? Se não, presta atenção nessa matéria agora, que tem um guia ali para te auxiliar nisso. Olha só. São tantos desenhos, números e letras que traduzir o processo de lavagem de uma peça de roupa não é para qualquer um. Para não fazer feio, nada melhor do que aprender com quem sabe. A Janete, que trabalha numa lavanderia, será a nossa guia. O primeiro passo que a gente tem que fazer é olhar a etiqueta com a instrução de lavagem. Se ela permite ser lavado na água ou se ela permite lavar a seco. O símbolo que lembra um balde de água representa o método de lavagem recomendado. Se tiver um X, não pode ser lavado com água. O número que aparece no balde é a temperatura máxima recomendada. Já os traços dizem se a lavagem deve ser suave ou muito suave. E o desenho de uma mão mostra que ela deve ser feita manualmente. Estou com um casaco de lã aqui e a gente tem que dar ênfase nessas siglas aqui, que seriam a instrução de lavagem desse casaco. No exemplo desse casaco, a gente não pode lavar ele na água. Ele só permite ser lavado a seco. Peças que devem ser lavadas a seco vêm sempre com um círculo na etiqueta. As letras logo abaixo dele mostram quais os produtos permitidos para lavar a peça. O traço embaixo da ilustração indica a intensidade da limpeza e se houver um X, significa que não é necessário lavar a peça a seco. Já esse outro casaco, ele somente permite lavar a mão na água e uma lavagem bem leve para não danificar as fibras do tecido. Ele não pode ser lavado seco, não pode ser alvejado e nem secado na secadora. Sobre a lavagem a seco, que muitas pessoas não sabem como é feita essa lavagem, ela funciona da seguinte maneira. A peça é lavada, é mergulhada em líquido, na verdade não é a seco, mas é um líquido à base de petróleo, onde temos uma máquina específica que tem uma ação mecânica leve, onde é mergulhada a peça ali e feita a higienização dela. Porém, algumas peças elas pedem para ser lavadas a seco, mas tem algumas restrições. No caso, ela contém alguma parte de couro, alguma parte de pedraria. E para fazer essa lavagem a seco, a gente precisa ou remover essas partes ou fazer somente uma higienização. O triângulo nas etiquetas é que diz se dá ou não para alvejar uma peça. E o desenho que lembra um ferro de passar roupas e o número de bolinhas dentro dele indicam a temperatura máxima para aquela peça. O X mostra que não é para passar. Já o método de secagem é representado por um quadrado. Quando há um círculo dentro dele, significa que dá para secar na centrífuga ou na máquina de lavar, também conhecidos como secagem em tambor. Se o desenho estiver marcado com um X, esse tipo de secagem não é permitida. Risco curvado dentro do quadrado é porque a secagem pode ser feita no varal. 2 traços na diagonal recomendam que seja feita na sombra, enquanto 3 riscos na vertical indicam que a peça deve ser pendurada ainda molhada. Já o traço na horizontal mostra que a peça deve ser seca nessa posição. Muitas pessoas não sabem ler o símbolo que tem nas etiquetas e às vezes cortam porque às vezes incomoda ou algo parecido, mas para nós aqui na lavanderia ela faz uma grande importância, uma grande diferença, porque a gente segue o que está escrito ali, o que pede na etiqueta. E agora que a gente já te deu as dicas sobre como ler a etiqueta, que tal saber mais sobre como lavar as peças da maneira correta? Separar primeiramente por cor e por tipo de tecido. Lembrando também que as peças que têm mais de uma cor ou tiver cor branca juntamente com essas outras cores, é necessário a gente sempre fazer um teste para que se não solte tinta da parte colorida para manchar a parte branca. É sempre bom pegar um pano com água, úmido com água ali, passar em cima para ver se ela vai soltar essa tinta. Outra dica importante seria a dosagem dos produtos na hora da lavagem das roupas.
Não usar em excesso, sempre a quantidade exata que a máquina está estipulando. E não jogar o produto diretamente sobre as roupas, porque o produto pode danificar a fibra do tecido. Uma das principais funções do amaciante é não deixar o cheiro na roupa, mas sim amaciar o tecido e fechar as fibras do tecido para que na próxima lavagem a sujeira que esteja impregnada não consiga adentrar as fibras do tecido, seja mais fácil a remoção dessa sujeira. Você nunca mais corta a etiqueta da sua roupa.